O podcast da Central Paraense está de volta. Estamos agora no nosso segundo episódio. Bacana aqui o local onde a gente está, né? Muito bom ver esse cenário paradisíaco e melhor ainda conversar com pessoas interessantes que têm uma vida, né? Um exemplo de vida. São pessoas guerreiras, pessoas que têm superado as suas dificuldades, as suas limitações e tem uma história muito bacana para contar para a gente. E hoje eu recebo aqui a Liliane Skitberg. Quem em Tucuruí não conhece, a repórter, o que mais? Marqueteira, né? A Liliane, ela é uma comunicadora nata, muito presente também nas redes sociais e quem não já se emocionou com o exemplo dela. Recentemente diagnosticada com câncer de mama. Câncer de mama. Mas olha, evidentemente ela vai contar tudo pra gente, mas eu estou aqui emocionado em poder vê-la pessoalmente e poder receber dela um pouquinho dessa energia positiva e energia evidentemente que vem do alto, vem de Cristo. Liliane, seja bem-vinda, minha querida. Obrigada, Mauro, pelo convite, é um prazer estar aqui e dividir um pouco dessa história de vida com as pessoas, né? Eu nunca escondi, sempre fiz questão que as pessoas soubessem do que estava acontecendo, mas de uma forma bem positiva, de uma forma que a gente possa elevar uma autoestima ou encorajar alguém a enfrentar um problema ou uma doença olhando de um outro ângulo, vendo o copo meio cheio e não o copo meio vazio. E o mais interessante de pessoas como você, Liliane, é que compreenderam que a vida ela não é uma história que a gente participa, mas é uma história que a gente pode influenciar para poder contar uma história para outras pessoas, né? Pessoas que podem ser impactadas, pessoas que podem ter o seu rumo de vida transformado pelo seu exemplo, né? Para não ser mais uma pessoa. E isso é muito importante. Quando você chegou agora há pouco, a Liliane chegou já de uma viagem a Belém, que ela faz a químio em Belém. Eu perguntei a ela sobre a indisposição e ela disse, evidentemente, que tem as indisposições físicas, mas que você resolveu não se entregar a essas indisposições, né, Liliane? Então, o corpo força um pouco a gente a querer que pare. Mas desde a minha primeira consulta com o meu oncologista, ele falou, olha, movimentar-se é fundamental. Acreditar que vai dar certo é fundamental. Quem crê já tem metade do tratamento feito. Legal. E eu levei isso ao pé da letra. Eu acho que quando a gente pode absorver palavras positivas e botar isso em prática, o negócio anda de verdade. Ele sempre foi bem enfático. Olha, Liliane, se você acreditar, se você tem algum tipo de fé e acreditar que vai dar certo, você já tem a metade do tratamento, vai ser muito mais leve. E essa palavra, leveza, eu levei mesmo ao pé da letra. Porque câncer de mama é muito pesado. Falar da palavra câncer é muito pesado. A gente pensa... Antigamente era um diagnóstico de morte. Verdade. Né? Alguns tempos atrás. Hoje em dia já não é mais. Mas mesmo assim, mesmo não tendo diagnóstico de morte, mesmo sendo mais fácil hoje em dia o tratamento, quando você ouve alguém falar assim... fulano tá com câncer, ou eu tô com câncer, parece que vem o peso do mundo nas tuas costas, assim. Então, essa palavra leveza que ele falou, e eu gosto muito, muito dele, do alto astral dele, tem até que falar o nome dele, que é o Dr. Sandro Cavaleiro, lá em Belém, é excelente. E eu peguei isso pra mim, eu disse, vou levar esse negócio com uma leveza maior. Vou tentar transformar não só a minha vida, não só essa doença que tá em mim, que em nome de Jesus já se foi, já fiz um exame e não estava mais lá. Glória a Deus. Mas também para que outras pessoas, porque a gente vê mulheres com câncer na nossa cidade que se escondem, que têm medo, que não falam, que se retraem, que ficam em casa, que perdem o marido, que não têm um apoio, que não têm coragem de enfrentar. E aí então eu resolvi levar com essa leveza, de um jeito muito mais fácil, até porque eu tenho 2 pimpolinhos pequenos que dependem de mim e eu não posso ser um mau exemplo, digamos assim. Liliane, já que você tocou um pouquinho na sua família, deixa eu aproveitar aqui e vamos voltar só um pouquinho à fita. Sim. É porque você é uma mulher jovem, bonita, bem-sucedida, muito bem casada,
E assim, parece que no melhor momento da sua vida, essa enfermidade te pega. Veio num momento que eu estava muito bem. Momento que você estava muito bem, um momento assim espetacular, que eu te acompanho desde a época da floresta. E como é que foi isso? Assim, de repente a tua vida está dando certo, está tudo maravilhoso e pá. Pois é, você falou bem uma coisa que eu estava falando ontem, inclusive com uma amiga minha. O ano passado, o ano de 2020, apesar da pandemia e tudo mais, era um ano que eu estava mega ativa. Foi um ano que eu emagreci 12 quilos, né? Que eu estava me exercitando, comendo direitinho, fazendo tudo certinho, conforme rege uma cartilha de alguém que tenta ser saudável. E eu estava desse jeito. Passei 1 ano e meio fazendo isso. E no final do ano descubro um câncer de mama. E para mim foi um choque, óbvio, quem não tem? Eu passei 2 dias de luto, digamos assim, quando eu recebi o diagnóstico. E com 34 anos, câncer de mama, num momento que eu estava mais bem de saúde, já tive meus 2 filhos e olhava para eles, eu disse, gente, não é possível, alguma coisa eu tenho que aprender disso tudo. Mas Deus sabe fazer as coisas do jeito dele. Então, hoje eu vou te falar uma coisa aqui que poucas pessoas sabem. A gente passou por um monte de problemas, ainda teve uma doença essa doença muito grave, e Deus sabe o que escreve, para que serve cada coisa em seu lugar. E eu, graças a Deus, posso falar hoje que o meu marido aceitou Jesus. Então, é algo assim surreal de dizer assim, alguma coisa de bom tinha que ter saído disso. E foi uma coisa ótima, foi uma alma, foi alguém que eu amo muito, que eu quero muito bem, e que veio para Jesus, né? Maravilha. Então eu fico feliz de falar isso, porque de alguma coisa tão ruim, algo tão bom sai disso tudo. Eu costumo dizer que a nossa compreensão dessa matéria, ela nos limita a entender muita coisa. Por exemplo, aquilo que a gente acha tão ruim, que é essa doença, e que ativa outras pessoas a querer nos acompanhar nessa jornada, que é o caso do seu marido. Em outro plano, não é tão ruim assim como a gente imagina, né? Não Porque é. a gente até tem assim um vislumbre rápido disso, né? E graças a Deus que agora ele já tem um outro entendimento, te ajuda nas orações, te ajuda nessa jornada, isso é muito bom. Mas, minha querida, eu sei que nem tudo é flores, a gente tenta tornar a coisa cada vez mais fácil, mas é muito difícil. E eu te convidei aqui principalmente para que você pudesse compartilhar um pouco dessa tua rotina, dessa tua jornada, para algumas mulheres que vão descobrir, porque precisam continuar o autoexame, Sim. precisam continuar buscando a ajuda, né? E precisam ouvir de uma pessoa como você que não é o fim do mundo, não é o fim da rota. Não é. Compartilha um pouco pra gente como é que está sendo essa sua luta. Então, desde o diagnóstico disso tudo, eu, graças a Deus, eu sempre digo que eu tenho muito a agradecer a Deus, tenho um bom plano de saúde, coisas que nem todo mundo tem hoje em dia. A gente tem um hospital aqui que atende oncologia, mas falta muita coisa, o que infelizmente... muita gente fala, por que não faz aqui em Tucuruí? Porque falta muita coisa. E nem quero entrar nesses detalhes, porque eu acho que a gente pode lutar por isso também. Mas eu tenho ido para Belém. No começo foi mais difícil, porque eu ia para fazer a tal da chamada quimioterapia vermelha, que é a que derruba o cabelo, é a que deixa a gente enfraquecida, é a que... A palavra que eu digo sempre é prostrada. A gente fica prostrado depois da quimioterapia, e é muito ruim. Os sintomas são muito ruins, mas a gente sobrevive. É um remédio que te faz mal, mas está ali para te curar. Então, se você internalizar isso, dizer, não, estou passando mal, mas vou ficar bem, é mais fácil de levar. Mas eu digo, é duro, é difícil, a gente não come, a gente não quer levantar. E essa fase da quimioterapia vermelha, para mim foram 4, e cada um tem o seu tratamento, foi a mais difícil, foi a que mais complexa para mim. Demorei a entender como é que funcionaria o meu corpo naqueles tempos, né? Porque muda tudo. E depois da primeira batalha vencida, que eu vou por etapas, eu sempre digo que é um dia de cada vez, eu não fico pensando muito lá na frente, veio essa etapa de 12 quimioterapias semanais, que é a tal da chamada quimioterapia branca.
Então, além da quimioterapia, essa não tem tantos efeitos colaterais como a outra. Mas a gente fica inchada, o intestino muda, a cabeça, o cérebro da gente fica lento, né? É tudo muito diferente. Além disso tudo, ainda tem a viagem para Belém, ida e volta. Então, eu vou no domingo à noite, descanso da viagem na segunda-feira. Se tiver alguma coisa para resolver, resolvo na segunda. Durmo e faço quimioterapia na terça-feira. E na terça-feira mesmo eu venho embora, igual no dia de hoje. Então eu tô aqui hoje, vindo de uma viagem difícil, porque não é fácil viajar para Belém, nessas estradas. Gente, porque não é só essa saga da questão da doença, mas as nossas estradas. Não é só a saga. Gente, como eu peço a Deus para que toque no coração desses nossos representantes de governo, para que olhem pela gente, porque daqui para Goianésia é uma saga, de Goianésia para Belém é outra saga. É uma pista que não tem acostamento. Ou eu viajo sempre num ônibus que ele tem 2 andares. Eu viajo embaixo, porque se eu viajar em cima, eu não durmo. Porque o ônibus balança de tal forma para lá e para cá que eu penso que vai virar o tempo inteiro. Aí eu viajo embaixo. E que além de tudo tem esse medo de viajar de ônibus. Mas a gente enfrenta. E então estamos aí, faltando pouquíssimos passos para o próximo passo, que é a cirurgia. Em que é outra coisa que as mulheres têm muito medo, da cirurgia. E eu decidi fazer algo que poucas mulheres fazem, que é uma mastectomia radical, que é tirar os 2 seios para reduzir para 2% a chance de recidiva do câncer, né? E nem toda mulher pensa em fazer isso. Tira só um pedacinho, tira o câncer com margem e tudo mais. E eu desde o princípio pensei, eu digo, não, eu vou tirar tudo porque eu só tenho 34 anos. Eu não quero viver até os 40, 50 com essa sombra me seguindo. Então, eu quero reduzir ao mínimo possível a chance desse câncer voltar. Esse tipo de câncer, ele também é hereditário, né? No seu caso. No meu caso, não. Eu fiz o teste genético, que é importante fazer, e eu não tenho a mutação genética para o câncer de mama. E eu consultei com uma geneticista, ela disse, Liliane, é algo bem aleatório. Eu disse, como algo aleatório? Ela disse, algo aleatório. É um tipo de câncer que se alimenta de estrogênio, que é um hormônio feminino, e que ele vai crescendo devagarinho. É um dos cânceres mais comuns que tem, que chama câncer luminal, né? O tratamento para isso é bloquear o ovário, que é o principal produtor de estrogênio, né? Então, agora, futuramente, eu devo tomar um medicamento que bloqueia esse hormônio por 5, 10 anos, aí depende do médico para decidir, né? Isso pós-cirurgia, para que esse câncer não volte ou que outro não se alimente desse tipo de hormônio. Entendeu? É algo bem complexo, a gente pensa que é só câncer, que é só aquilo, mas não é. É algo envolvido, no meu caso, com algo hormonal. Então é bem mais complexo do que só um tipo de câncer. Bom, muito bem, gente. Central Paraense Podcast está recebendo pessoas nessa temporada que têm histórias de superação. E como eu disse aqui no início da nossa conversa, a Liliane é uma pessoa muito bem sucedida, muito bem resolvida, tem uma família linda, né? E é uma pessoa também que tem a sua experiência espiritual fantástica também. E está tendo agora, né? Outra maravilhosa. E vai depois voltar aqui para contar, né, o encerramento dessa jornada. Se Deus quiser. Minha querida, eu gostaria que você falasse um pouquinho do teu dia a dia, tá? Para as pessoas que estão nos assistindo. Porque você teve que parar com um tipo de dia a dia que você tinha, uma rotina que você tinha. Sim, totalmente. E você iniciou uma outra rotina, totalmente diferente. Como é que tem sido essa rotina e o que é que você pode falar para as pessoas que estão iniciando, que você já aprendeu com essa rotina? Então, é desafiador, ainda mais para uma pessoa que sempre trabalhou, para mim, que sempre estive na ativa. Nunca ficou parada? Não, né? Nunca fiquei parada. Então, eu sempre estive na ativa e voltei para o jornalismo há pouco tempo, né? Voltei para a Floresta, depois fazer o marketing do supermercado local aqui, e no meio de um trabalho que eu estava desenvolvendo muito bom, eu me vi numa situação de uma sinuca de bico ali. Eu digo, continuo ou me dedico ao tratamento, porque o trabalho exige também a presença, né? Então eu botei a mão na consciência e disse, não, eu sei que o trabalho exige de alguém que esteja lá e eu não vou poder estar agora. Primeiro era quinzenalmente, que eu ia a Belém, e então logo seria semanalmente, que é o que eu estou fazendo. Então passo 3, 4 dias em Belém
fazendo exame, quimioterapia, consultas, então não seria possível. Então, para mim, foi algo muito drástico, assim, que eu tive que trabalhar na minha cabeça. De, não, você primeiro agora, e isso foi um acordo que eu fiz com o marido, disse, não, e agora? Eu faço o que ele, não, se concentra no seu tratamento. Fique boa, porque você precisa estar viva para os nossos filhos. Então, foi algo muito generoso da parte dele, assim, de dizer, vai, se concentra, deixa que eu seguro as pontas aqui, enquanto você se concentra no seu tratamento. Que bom. E eu me sinto privilegiada por isso. Porque não é todo mundo, eu sei que não é todo mundo que faz isso. E sei que não é todas, são todas as mulheres que têm um parceiro assim que põe a mão no ombro e vai atrás te dando, cobrindo a retaguarda, dizendo vai que eu seguro as pontas aqui. Então eu tive que trabalhar isso na minha cabeça e eu achei outras atividades para mim. A gente tem um espaço no lago, a gente estava conversando ainda há pouco sobre isso. Inclusive, vocês são donos de uma das mais lindas imagens de Tucuruí, que a gente vai ver, inclusive, daqui a pouco no clipe do Diego Silva. Ele gravou lá. Gravou lá. Na Marina. Eu já falei, inclusive, pro produtor dele, que uma das mais lindas imagens que eu já vi na minha vida é daquele de Tucuruí, lá da propriedade deles. Então, esse pedacinho de terra que a gente tem ali do outro lado da ponte é algo assim que me abriu os olhos. Eu disse, tô sem renda, eu vou fazer o quê? Eu vou alugar isso aqui. Aí arrumei, me virei, minha mãe, minha parceira, a dona Salete, mão na roda, sabe? Fala, não, vamos alugar. E tem dado super certo, tanto que chamou a atenção até do Diego pra gravar lá, e foi um sucesso, o clipe é lindo. E as pessoas têm ido lá, porque Tucuruí falta isso. Apesar da gente ter um lugar lindo, um lago maravilhoso, a gente tem pouca infraestrutura disponível para as pessoas irem e curtir o lago, né? Então eu foquei nisso. Então tenho trabalhado junho, julho, tá tudo alugado final de semana e a gente tem só tentado melhorar o espaço para receber as pessoas. E por incrível que pareça, é algo que me preenche o tempo, porque requer cuidado diário e tudo mais. E além das crianças, né, que a gente fica mais próximo e ocupa mais o tempo. Então, profissionalmente falando, eu estou pausada, dei uma pausa na vida profissional para poder cuidar da saúde. Eu fico até com medo quando você voltar, então, né? Se pausada você tá assim. As pessoas até riem. Falam, Liliane, outro dia eu estava precisando tirar uma grande quantidade de mato que a gente tinha limpado no local lá. E tem um tratorzinho lá, e o meu tio trabalha lá. Eu disse, tio, me ensina a dirigir esse trator, porque eu fico dependendo dele o tempo inteiro para poder ir lá. Né? Aí ele ensina, senta aqui. Eu sentei no trator, aí eu até filmei uns stories e a galera entrou na risada. Que tá fazendo em cima de um trator? Aprendi a dirigir um trator nesse meio tempo e é muito bom, porque isso acaba enchendo a gente com alegrias que a gente não imaginava ter. Eu gosto desse trabalho de braçal, digamos assim, de ver o negócio sendo transformado. Então, para mim, é sempre uma alegria fazer esse tipo de coisa e a galera na internet acha engraçado e eu entro na onda, eu vou... Maravilha. Planos para o futuro? Planos para o futuro. Para falar a verdade, que nem eu te falei há um tempinho agora, eu não penso muito lá longe, não. Eu tenho vivido um dia de cada vez. Tenho acordado, abro o olho e agradeço a Deus pela misericórdia de acordar. Porque eu não sei como é que vai ser daqui 1 ano, daqui 2 anos. Honestamente, eu quero voltar para o jornalismo, óbvio. Quero trabalhar na minha área, porque eu acho que é algo que me preenche. Eu gosto muito de fazer, de desenvolver coisas. Estou achando o máximo isso que você está fazendo aqui. Parabéns mais uma vez. E acho que ideias têm que ser renovadas mesmo. E quero voltar para o jornalismo, óbvio. Quero voltar para a minha vida de produção. Mas... se você me perguntar agora, hoje, a única coisa, objetivo para o futuro é estar viva. Você está amando mais a vida, né? Tô. A gente acaba olhando a vida por um outro ângulo. Porque é duro a gente passar por algo que nunca imaginou. A gente tem um sonho, a gente tem uma vida, a gente tem filhos, a gente não para pensar no quanto é valioso até chegar numa beirinha e dizer assim, olha, você pode perder isso. É duro. Mas a gente vai enfrentando, que nem eu digo. Eu tento ser o mais honesta possível com o que eu sinto, com o que as pessoas me perguntam, você está me perguntando aqui, mas quando a gente recebe um diagnóstico desse, que a gente vê quantas pequenas coisas são
preciosas, o quanto acordar com o filho do lado é bom, o quanto ter um marido que apoia é bom. Aí a gente olha a vida com outro olhar. E eu digo, vou fazer 35 anos em setembro, e eu digo que vai ser o aniversário mais feliz da minha vida, porque o ano difícil. O ano difícil. É verdade. Olha, eu já acompanhei muitas histórias de pessoas muito bem-sucedidas, empresários que ganharam boa parte do mundo, mas no final, o que importa é a família. No final, o que importa são as pessoas que te abraçam, que te amam, e são coisas simples que não custam R$1. Não custam nada. Sabe? Só custa a tua atenção, só custa o teu amor. E é maravilhoso quando a gente descobre isso cedo, como você está descobrindo agora, sabe? Hoje eu posso visitar a casa dos meus filhos e abraçar os meus netos, e você vai fazer isso. Né? É um casal que você tem? É um casal filhos, que né? eu tenho, Eduardo e a Laura. Né? É um casal. Aí daqui a uns 20, porque mãe nunca quer que filho case cedo, né? Daqui a um bom tempo, você vai estar contando essas histórias para os seus netos. Eu tenho uma frase que fala assim, que quem está na trincheira com você importa muito mais do que a própria guerra do que você está vivendo. Então, as pessoas que estão ao seu lado nessa luta diária, que é a vida, porque é uma luta diária, importam muito mais do que a própria vida que você tem, a própria luta que você tem. Então você descobre e valoriza essas pessoas muito mais, porque te apoiam, te preenchem, te fazem sorrir, né? Te fazem uma pessoa melhor, te ensinam. E o que eu quero, quando eu penso nessa forma de enfrentar tudo isso, é que os meus filhos futuramente olhem para mim, olhem para minha história e digam: poxa, minha mãe lutou com tudo que podia. E é isso que eu quero que eles lembrem, de alguém que raspou o cabelo sorrindo, que fez uma festa de algo que poderia ser muito ruim e acabou se tornando lindo. O momento de raspar a cabeça é muito, muito decisivo na vida das pessoas que têm câncer. Tem um vídeo seu que viralizou, né? Tem. Então, esse momento foi algo muito pensado. Meu Deus, vai cair, e o que eu vou fazer para os meus filhos, para eu não sair de casa com cabelo e voltar sem? Porque eu não queria que eles tivessem esse choque. Então a gente tem uma maquininha de cabelo lá em casa, que o marido faz a barba, e aí eu disse, não, vamos botar eles na brincadeira. Aí eu chamei um, chamei o outro, o mais velho ficou meio ressabiado. Ele, não, mãe, não quero ver, porque ele já entende mais. Mas a pequenininha já pegou a página, já queria vir aqui na cabeça. Então, é o próximo. Virou um grande salão. Isso eu quero que fique pro resto da vida, para que eles olhem e digam assim, não, de uma coisa tão ruim se transformou em algo bonito, algo que a gente pode participar. E hoje ela me olha e diz, mãe, você é linda, careca. Isso enche a gente de emoção, né? Então, eu quero que isso fique para a vida deles. Para alguém que deu exemplo de alguma... Se eu não der exemplo de nada na minha vida para eles, eu quero que pelo menos isso fique. Porque é uma luta que é grande e eu quero que eles levem para a vida deles. Liliane, parabéns, viu? Parabéns pelo que você está fazendo com a vida das outras pessoas, né? E que Deus continue te dando força, sabedoria, e que depois você volte aqui para contar já o milagre realizado. Obrigada, tá, Mauro. Obrigada mesmo. Eu quero agradecer mais uma vez o convite. E assim, dizer que, no fundo, eu nem queria que isso se tornasse tão grande, ou não era a minha intenção de, eu ser exemplo para alguém. Mas todo dia eu recebo uma mensagem de alguém dizendo, eu estou passando por isso. Bom ver você assim. Eu me espelho em você. Que bom que você está agindo dessa forma. Então, eu agradeço e fico encantada com esse tipo de coisa. E dizer que não era a intenção, mas se foi isso que se tornou, então que seja bom para todo mundo. Obrigada. Bom, e a gente continua com o Central Podcast, com o Central Paraense Podcast, recebendo pessoas assim como a Liliane, sempre falando de superação e de algo mais na vida também, tá? Acompanha a gente.